Glória a Deus. Hoje é uma noite de festa, seguindo a de ontem. Quantos estavam aqui ontem? Levanta a mão. Então você já celebrou, já festejou ontem. Parabéns aos 6 novos pastores que a igreja ordenou para, daqui para frente, dar continuidade ao ministério da Shalom, esse ministério saudável e crescente. Parabéns às 40 igrejas do ministério da Igreja Batista Shalom. Parabéns ao pastor Dilon por pastorear e liderar esse rebanho, uma igreja família, de uma maneira tão amorosa com a Sinorá, os seus discípulos e filhos espirituais. Que os melhores anos de vida desta família e igreja ainda estejam por vir. Muito especial. Deixa eu perguntar aqui, quantos aceitaram Jesus e se converteram ou foram batizados aqui no Ministério da Shalom ao longo desses 30 anos? Levante sua mão. Olha, coisa linda, que coisa linda. Você poderia ficar de pé e o pessoal poderia aplaudir? Vamos aplaudir todos esses filhos que... Olha, quanta gente, quanta gente, quanta gente. Pensa bem, você mudou de endereço para a eternidade porque Deus plantou esta igreja neste lugar. Aleluia! E você vai reproduzir porque você é uma ovelha saudável e você vai levar outros para Jesus. Amém. Pode sentar. Muito lindo isso. Uma igreja saudável, ela reproduz, ela gera vidas. A igreja não é sobre um prédio. A igreja não é sobre religião. A igreja é uma família. E essa família é saudável e vai continuar reproduzindo. Uma alegria ver o pastor Nai aqui, que veio lá da Ásia trazer boas notícias para o aniversário da Shalom. Parabéns pela rede de igrejas que Deus tem dado, cada vez mais alcançando a Ásia para Jesus. E agora essa boa notícia do Camboja e Shalom presente e essa parceria linda, e com certeza vai multiplicar. Quando a Shalom fizer 31 anos, ela vai ter mais igrejas na Ásia para celebrar. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Parabéns também. Essa igreja é uma igreja... Verdade, celebramos. Hoje é dia de festa, em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Pastor Dilon, obrigado pela honra do convite de estar aqui. Um abraço grande, obrigado. E é muito lindo estar aqui e olhar para trás com gratidão, mas olhar para frente com muita fé. A Shalom hoje olha para trás em gratidão, mas a Shalom olha para frente com fé, com expectativa, acreditando que o melhor de Deus está porque olho nenhum viu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus colocou uma palavra no meu coração a ministrar à igreja neste dia do seu aniversário, uma igreja de conquista e transformação. Vamos dizer isso juntos? Uma igreja de conquista e de transformação. Mais uma vez, uma igreja de conquista e de transformação. Em Atos capítulo 16, versos 5, capítulo 2 e 43, não é o texto que vou pregar ainda, tem aí no multimídia, o pessoal pode colocar. Gostaria que você lesse comigo esse texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 16, 5, Atos capítulo 2, verso 43, deve estar aí no jeito. Todos juntos. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por esta semana, obrigado pelos 30 anos da Igreja Batista Shalom, porque o Senhor trouxe o teu servo, o pastor Dilon, a pastora Sinorá, aqui sua família biológica cresceu, aqui a sua família da fé cresceu. Obrigado pelos seus discípulos, pelos pastores gerados nesse ministério, por cada célula, por cada ministério, pela a expansão e impacto dessa comunidade em Curitiba, no Paraná e nas nações. Deus, nós aplicamos fé que os melhores anos de vida desta igreja e deste movimento apostólico ainda estão por vir. Pai, obrigado, porque
Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olhamos para trás, desde a fundação, há 30 anos, com muita gratidão no coração. Mas os olhos desta igreja não estão voltados só para trás. Eles estão olhados para frente, para o futuro, para o destino profético que o Senhor tem para esta comunidade. Abençoe cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião. Abençoe os casais, abençoe as células. Deus, em nome de Jesus, também dá unção de crescimento que o Senhor tem dado lá em São José dos Campos. Estamos trabalhando sobre os mesmos céus, o mesmo avivamento do Senhor, que esse avivamento continue e que essa igreja continue empoderada para viver os princípios do céu na terra e a crescer e a multiplicar e vermos testemunhos como o de hoje, de tantas e tantas e tantas pessoas que aceitaram Jesus e foram batizadas aqui. Concedo a Deus que os melhores anos ainda estejam por vir. Toda obra do inferno, todo fogo estranho contra esta comunidade, seja por terra em nome de Jesus. Toda palavra de derrota, de fracasso, não prosperará, porque o melhor do Senhor já está liberado sobre esta família. Em teu nome oramos. E agora use a minha vida como um servo do Senhor, um carteiro do Senhor, um profeta do Senhor, a liberar palavras do céu para abençoar este povo e os seus novos anos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja de conquista e transformação. A igreja, ela é um lugar que dá boas-vindas ao futuro. A igreja é uma incubadora de destino profético. As pessoas, elas não morrem na igreja. As pessoas, elas aqui nascem para um novo tempo. Nós estamos aqui falando diante de pessoas que vão liderar esta cidade, este estado, esta nação para o futuro. Novos empresários, novos empreendedores, profissionais liberais, homens e mulheres que vão fazer diferença nas faculdades, nos colégios, nas empresas, na sociedade em geral. A igreja, ela é um lugar de vida, de transformação. A igreja não pode ser um lugar obscuro, um lugar feio, um lugar indiferente, um lugar pequeno, um lugar acanhado, um lugar tacanha. A igreja é um lugar onde dá boas-vindas às pessoas, onde diz sim para as pessoas, onde coloca as pessoas no seu destino profético. E esta igreja, ela tem uma ação tridimensional localmente falando. Uma ação tridimensional localmente falando. Adolescentes, jovens, cada um de vocês, nós temos que entender que a igreja, ela se manifesta localmente. A Shalom é assim, de 3 formas. Primeiro, ela tem uma dimensão apostólica. Uma dimensão apostólica. Como está escrito em Tito, capítulo 1, verso 5, está no multimídia, leia comigo. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. A igreja tem uma ação apostólica de cidade para cidade. Uma igreja não é apostólica porque ela tem um apóstolo na liderança. Isso é muito pouco, não é isso não. A igreja apostólica, quando ela entende que ela é missionária, que ela é plantadora de igrejas, que ela está no Brasil e ela está no Camboja, ela é missionária quando ela é empreendedora, quando ela é visionária, quando ela acredita que o nosso campus é o mundo, e não o nosso campus aqui é o mundo. A igreja, ela entende que ela tem uma dimensão apostólica. A igreja apostólica, leia comigo, ela recebe, prepara e envia. Ela recebe, prepara e envia. Não é sobre ter um líder que tem o título de apóstolo, não é nada disso. O pastor Dilon, eu, entendemos que somos uma igreja apostólica e não temos título de apóstolo. Esse não é o ponto. Até a igreja romana sabe que ela é apostólica. Qual é o nome da igreja romana? Católica, apostólica romana. Queridos, nós somos apostólicos. Não somos romanos, mas nós somos apostólicos. O que é ser apostólico? É crer na doutrina dos apóstolos, é ser uma igreja de visão global. A Shalom começa aqui em Curitiba, mas ela é apostólica para as nações.
ela não pode perder isso de vista. Então, a primeira dimensão de uma igreja é entender que, como a igreja primitiva, como Paulo escreveu a sua carta ao seu discípulo Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta, Creta é uma ilha da Grécia, foi para que você pudesse colocar em ordem o que faltava, fizesse discípulos, levantasse pastores, administradores para cada igreja local, e assim, como instruir, você deve fazer, como o pastor Odilon faz com os seus pastores que estão aqui presentes. A igreja, ela precisa ser apostólica para abrir caminhos, para enviar novos discípulos, ensinando, pregando, batizando, enviando pessoas até os confins da terra. Nessa esfera, então, acontece esta expansão, essa visão missionária de evangelismo e plantação de igrejas, de ser uma dimensão apostólica, de receber, preparar e de enviar. Olha para cá, diga comigo. A igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Quem só chegou na igreja não chegou a lugar nenhum. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Gente, frequentar a gente frequenta. Restaurante, clube, praça, feira. Você vai lá, se você gostou, você volta. Então você frequenta. Você gosta de um restaurante, você vai lá, você frequenta. Mas você não tem compromisso. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Um lugar que nos aceita, nos acolhe, nos abençoa, nos empodera, nos prepara e nos envia. Então entenda isso, a igreja não é só um lugar para você frequentar. Vamos acabar com isso. No meio evangélico brasileiro, as pessoas se encontravam e falavam assim: que igreja você frequenta? Não, eu frequento restaurante, eu frequento feira, eu frequento cinema. Igreja eu pertenço, eu faço parte, ela é minha família. Eu só saio da minha igreja enviado. Amém ou não amém? Diga isso, eu só saio da minha igreja enviado. Então entenda isso, a igreja tem uma dimensão apostólica. Diga comigo, eu sou um cristão apostólico. Quer dizer, eu sou enviado, eu sou pioneiro, eu sou disponível para o envio. A segunda dimensão da igreja local, ela tem a dimensão profética. Ela tem a dimensão profética. Leia Atos 3, verso de número 19 comigo, todos juntos. Voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A única que tem autoridade para pregar isso no mundo é a igreja. A ONU não tem, partido político não tem. A única que traz a palavra profética é a igreja. Então, a igreja ela tem uma dimensão profética. A igreja precisa ser profética e continuar pregando o reino, como a Nívia cantou, declarou aqui profeticamente, reino de justiça. Você já percebeu, a justiça humana, ela é o quê? Cega. Baseada no direito grego, ela é cega. Por isso que muitas vezes ela erra, ela liberta bandido e ela condena inocente, porque ela é cega. Mas a justiça do reino de Deus não é cega. Por isso que o mundo está em crise, a política está em crise, os partidos estão em crise, mas nós estamos em Cristo que está no governo, que lidera, que governa e com o seu cetro de justiça manifesta os seus desígnios. Nós não estamos perdidos. Nós temos um rei que tem um trono, que tem um cetro, que governa em majestade e a igreja está sobre o seu domínio. E profeticamente ela pode dizer o que está errado e o que não está errado no mundo. Ela pode pregar, ela pode declarar e trazer os princípios, então, do céu à terra. Nesta esfera acontece a conquista dos 7 montes, que a igreja trabalha pela redenção das artes, da mídia, do governo, da economia, da educação, da família, e coloca no governo onde está dominando a religião, a igreja, porque a religião não muda ninguém, pelo contrário, a religião mata, a religião faz terrorismo, mas a igreja de Cristo governa em amor. A igreja de Cristo, ela trabalha em amor. Nós não trabalhamos por religião. Hoje em dia estão falando aí que religiões de paz.
O único que é de paz é Jesus, porque Jesus nunca pegou em arma, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, Jesus mandou oferecer a segunda face, se alguém mandou ir 1 milha, vá com ele 2. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é amor. Quando um cristão for violento, isso é por causa dele, da carne e do pecado. Mas ele não tem professor para essa matéria na Bíblia. Jesus nunca pegou em armas. Jesus, ele é o príncipe da paz. No Islã, tem 99 títulos para Alá no Alcorão. Mas nenhum deles, Alá é amor. Mas na Bíblia, esta é uma característica, é um atributo comunicável de Deus para nós. Deus é amor. Então, se um cristão pegar em arma e for violento na rua, na sua casa, ele está fazendo por conta própria e ele vai dar conta a Deus. Mas, infelizmente, se um muçulmano for violento, ele tem professor para essa matéria no livro dele. Nós não. Porque Jesus disse, perdoai 70 vezes 7. Ande a segunda milha. Ame sem parar. Religião, seja religião cristã, seja religião no cristianismo, no budismo, no islamismo, em qualquer outra filosofia, que não trouxer o princípio do céu à terra, como a Bíblia assim o faz, não tem autoridade para mudar o mundo. Porque não é por armas, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A Shalom declara ao mundo com o seu nome uma declaração profética de paz. Shalom é um conceito, paz, saúde e prosperidade. Essa é a declaração de Shalom ao mundo, uma declaração profética, que haja paz, saúde e prosperidade sobre a terra. E o nosso Deus é o Deus da paz. O nosso Deus é o Deus que nos traz esta palavra de ordem. E a dimensão profética, ela recebe, refina e empodera. A dimensão profética, leia comigo, ela recebe, refina e empodera. Vamos à terceira dimensão de uma igreja local, e a Shalom está envolvida nisso. A dimensão pastoral. Esta igreja é uma igreja apostólica, esta igreja é uma igreja profética, mas esta é uma igreja pastoral. Ela cuida das pessoas. Ela recebe e ela cuida das pessoas. Leia comigo Romanos 16, verso 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Uma igreja pastoral não é cheia de religiosos. Isso aqui não é um depósito de gente que se tornaram sectos de um sistema religioso. Aqui está cheio de amor. Porque aqui está cheio de discípulos, aqui está cheio de servos, aqui está cheio de ministros da casa de Deus. Amém ou não amém? Então a igreja pastoral, ela como desde o princípio gerou Febes, gerou homens e mulheres servos, pastorais, que amam. A igreja deve ser pastoral para cuidar das pessoas, das famílias, da sociedade, gerando saúde, gerando equilíbrio, gerando dons de serviço, disponibilizando a família da fé para servir a sociedade, seja com casas de paz, com célula, com discipulado, com ministério. Na dimensão pastoral, a igreja, ela recebe, desenvolve e cuida. Vamos falar isso? A igreja recebe, desenvolve e cuida. Então, nessas três dimensões, na dimensão apostólica, profética e pastoral, eu gostaria de que você fizesse com a sua mão e você lembrasse cada dia, na sua célula e na grande celebração, que a igreja é assim. E é assim que a Shalom vai viver os seus próximos anos. Ela é uma igreja o quê? Apostólica. Diga assim comigo, ó. Apostólica. Ela aponta caminho, ela aponta direção. Não é uma igreja perdida, é uma igreja que vai para frente, para o futuro, para o seu destino profético. Mas ela é uma igreja também o quê? Profética. Então ela traz do céu para a terra.
ela traz do céu para a terra. A igreja não é terra a terra, é céu para a terra. Por isso eu gosto mais de evangelho do que teologia. Sabe por quê? Teologia e olha, eu falo isso porque eu sou pastor, formado no bacharel, no mestrado, já iniciei meu doutorado em teologia. Eu não estou dizendo que teologia é errada. Não, teologia é importante. Só que você tem que lembrar que toda teologia pode ser calvinista ou armeniana, pode ser batista, assembleiana ou presbiteriana. Ela vai ter sempre a cosmovisão do homem, porque a teologia é o estudo do homem acerca de Deus. Então ela pode estar certa, mas ela pode estar errada. Agora o evangelho não. O evangelho de Jesus, ele é puro. Por quê? Porque ele não é da terra para o céu. O evangelho é do céu para a terra. Então não há falha nenhuma. Na dúvida, sempre fique com o evangelho. A teologia liberal matou a igreja europeia. Está quase matando a igreja americana. E também tem chegado aqui até nós. Uma teologia tão aberta que chega ao ponto de que no final o amor vence e todo mundo vai para o céu. Até quem aqui não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Isso é teologia que anda por aí. Tem gente pregando isso no YouTube e tem livros sendo escritos sobre isso. Nós não teremos uma igreja saudável com uma doutrina ruim, com uma teologia ruim. Então por isso nós temos que ficar com os princípios do céu na terra. E esse princípio está no Evangelho, está na vida de Jesus, está em Mateus, Marcos, Lucas e João, está em Atos dos Apóstolos. A vida plena de Jesus está no Evangelho. Em Atos capítulo de número 28, Paulo termina o seu ministério lá em Roma, mas frutífero. E na verdade Atos, ela é uma pausa, Atos 28, porque a Shalom hoje cheia aqui é Atos 29 em continuação. Amém? Glória a Deus. É a igreja que continua, é a igreja que continua. Por isso, celebramos hoje, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas a igreja está cheia. Celebramos o Cristo vivo e verdadeiro. Por isso que eu gosto mais de Atos dos Apóstolos do que Atas das igrejas. Por quê? As atas das igrejas olham para trás, mas os Atos dos Apóstolos olham para frente, para o destino apostólico, profético e pastoral que a igreja tem daqui para diante. Então, esta igreja, ela é o quê? Ela é o quê? Apostólica, ela é para frente. Ela é o quê? Profética, ela traz o céu para a terra. E ela é o quê? Pastoral. Faz assim, ó, pastoral. Ela cuida das pessoas. Adolescente cuidando de adolescente, jovem cuidando de jovem, casais cuidando de casais, famílias, rede de células, porque nós nos importamos. Diga comigo, aqui na Shalom, nós nos importamos. E não é só dessa quantidade de pessoas, não. É de um a um, de um a um. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia num texto, onde vamos ver aonde acontece esse fluir tridimensional da igreja. Marcos capítulo 2, de 2 a 12. Marcos capítulo 2, de 2 a 12. Você pode abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta? Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Para ser esta igreja de conquista e transformação, que você entendeu que ela é apostólica, que ela é profética e ela é pastoral. Aonde manifesta-se isso de forma prática? Vamos para o Evangelho de Jesus. Aqui nós temos um exemplo, poderíamos pegar Mateus, Marcos, Lucas, João e ver em diversas outras passagens. Mas vamos num lugar muito interessante que é onde Jesus escolheu viver, na Galileia e na sua cidade chamada Cafarnaum. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra de Deus. Alguns foram ter com ele.
conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Quantos homens, igreja? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia aquele doente. Verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Verso 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam arrazoando, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em seu coração? O que é mais difícil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu lugar, toma o teu leito e anda? Verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levante, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aonde se manifesta a igreja que quer transformar a sociedade, que quer receber, celebrar, mas repartir Jesus, que quer viver na sua dimensão apostólica, profética e pastoral? Em primeiro, nosso ministério precisa ser urbano. Nosso ministério precisa ser urbano. Verso de número 1, poucos dias Jesus foi para a cidade de Cafarnaum. Nós temos que gostar das cidades. Nós temos que amar nossas cidades. Nossas cidades têm problemas. São José dos Campos, Curitiba. Temos problemas. Mas a nossa fé, ela acontece no dia a dia das cidades. Ande pelas ruas de Curitiba, amando Curitiba, profetizando sobre Curitiba, abençoando a sua cidade e não praguejando. A história cristã criou um movimento chamado monasticismo na igreja romana. O que fez isso? Fez com que os cristãos saíssem e os estudiosos e se isolassem em mosteiros, em lugares totalmente distantes do meio das pessoas. Não tem base bíblica no Evangelho para isso. Jesus nunca se isolou da vida comunitária. Às vezes ele saía, no original bíblico diz pro éramos topos, isto é, para um lugar tranquilo, um lugar deserto, mas isso era para orar, para reabastecer, para a sua comunhão. Jesus escolheu viver numa cidade. Se você sair daqui, pegar um avião, descer lá em Tel Aviv e andar 2 horas, você vai chegar na cidade que Jesus escolheu viver. Essa cidade que acabamos de ler, Cafarnaum. Jesus escolheu viver no meio de cidade. Cidade tinha problema, cidade tinha pecado, cidade tinha pobres, cidade tinha ricos, cidade tinha gente doente, tinha paralítico, mas Jesus escolheu viver no meio de pessoas comuns. Nós não podemos nos isolar. Igreja é o chamado para fora. Ame a cidade, profetize sobre a cidade. Onde há um erro, tente consertar e viva a vida comum na cidade. Nós não somos chamados para nos esconder, nós não somos chamados para estar longe da cidade. Pois na cidade onde vivem as pessoas e onde há pessoas existe o ministério de amar, profetizar e transformar a cidade. Que a Shalom continue crescendo na cidade de Curitiba, a sua cidade base, e cada vez mais, e cada ano, no seu aniversário, ela celebre mais e mais cidades que ela alcançou para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje são 40 igrejas, são 10 mil discípulos e filhos espirituais desta casa, mas os melhores anos ainda estão por vir. Nós não podemos parar. A estatística diz que no Brasil são 22% de cristãos nascidos de novo. Ora, faltam 78%. Nós não podemos parar. Temos que continuar evangelizando, temos que continuar plantando igrejas, temos que continuar expandindo. A igreja não pode dar ao luxo de ficar acuada dentro das suas 4 paredes, porque as coisas ruins estão crescendo lá fora. O tráfico cresce, o terrorismo cresce, as seitas crescem. A igreja precisa crescer como movimento, como em Atos dos Apóstolos, crescer de forma natural, caindo na graça
graça das pessoas se expandindo cada vez mais, amém? Falou com você? A igreja, para ser agente de conquista e transformação, além de ter o seu ministério urbano, ela precisa crescer e estar nas casas. Nas casas. O que é isso? É célula. O povo ouviu falar que Jesus estava onde, gente? Leia aí comigo. Vamos ler de novo. Verso 1, a parte B. O povo, bota aí, meu irmão, pode ir acompanhando aí o PowerPoint que está aí. O povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Então, Jesus tinha casa e frequentava a casa. Então, vamos continuar abrindo células. É uma expansão natural e orgânica. Nossa igreja está lá atualmente com 800 casas de paz, 1.500 células, porque nós acreditamos que a igreja não pode ficar só no templo. Nós temos que ir para as casas, que esta igreja não pare de crescer nas casas. A sua casa é um lugar de dar boas-vindas à família de Deus. Com gente, com amor, gerando discípulos, cura, que a sua casa seja um lugar de orar pelas pessoas, que a sua casa seja um lugar de abençoar pessoas, que você possa hospedar pessoas. A sua casa é uma extensão desta igreja, porque a sua casa é desta família. Terceiro princípio, para que a igreja seja agente de conquista e transformação, além do ministério ser urbano e de estar nas casas, ele precisa ser bíblico, precisa ser bíblico. Verso número 2, leia comigo. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam o quê? A palavra. Não estava tendo esquisitice, não estava tendo invencionice, não era magia. Jesus estava lá ensinando a palavra e a palavra atraía as pessoas. Hoje em dia, gente, temos visto um movimento de um supermercado da fé. Tem muita gente vindo para a igreja para pegar a bênção. Irmão, não é isso. Nós já somos abençoados. Quem tem Jesus tem tudo. A gente não vem para a igreja para pegar uma bênção. Nós já saímos de casa abençoados. Efésios capítulo 1, verso 3 diz que você foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós não viemos para cá como um bando de pedintes. Nós estamos aqui satisfeitos em Jesus, de tanque cheio, alegres, celebrando o que Ele é, o que Ele já fez e pela pessoa dEle. Nós não somos crente gato, nós somos crente, no bom sentido, cachorro. Sabe o quê? Deixa eu explicar essa ilustração. Talvez se o seu pet seja um cachorro, um gato, você vai falar, o pastor está vendo tão bem. Mas a natureza é assim, fazer o quê? O gato é assim, quem tem gato sabe, você cuida bem dele, que se você não cuidar, ele vai embora para o vizinho. Deixa eu perguntar. Você já viu algum gato na vida acompanhando um mendigo? Quem já viu aqui? Agora deixa eu perguntar, quem já viu um cachorro acompanhando um mendigo? Quem leu Graciliano Ramos Vidas Secas viu que a baleia morreu do lado do seu dono, lá na Caatinga do Nordeste. Não foi? Porque o cachorro ele é fiel. Ele pode passar privação e necessidade, mas ele morre ali do lado do dono. Por isso que o cachorro, ele anda no palácio e ele dorme embaixo da ponte com o mendigo. Gato não. Gato gosta de uísca. Se não tem uísca, ele vai embora. Então, pegando essa ilustração do mundo animal, nós precisamos ser fiéis. A gente não vem para a igreja porque tem bolo, porque tem show, porque tem milagre. A gente vem para a igreja porque aqui é a minha família. E a minha família eu quero pertencer. Eu venho celebrar Jesus com a minha família. Eu venho rever os meus irmãos. Eu venho ouvir a palavra da fé. A igreja não é um supermercado de gente. A igreja é um lugar de gente satisfeita. Quem aqui dirige? Levanta a mão, quem dirige? Quem dirige já passou por essa experiência. Você está dirigindo o seu veículo, o seu carro, e de repente você olha que o seu ponteiro do marcador do tanque de combustível está lá embaixo. Já chegou no vermelho. O que você faz quando você está dirigindo, que o carro está no tanque já vazio? Você tem que parar para abastecer em qualquer posto. Porque quem anda na escassez não pode
escolher, não pode se dar o luxo de escolher. Você está dirigindo, o tanque está vazio, você abastece no primeiro posto que aparece. Só que o primeiro posto que aparece, a gasolina pode ser ruim, o serviço pode ser ruim, pode estar sujo, mas você está na escassez. Agora, quem é prudente e reabastece o seu carro quando ele está no meio, ele dirige e ele é seletivo. Aí ele passa em frente do posto, não, esse aqui diz que tem 7 estrelas, mas na verdade não tem nenhuma, deixa eu ir embora. Chega lá na frente, aquele lá está sujo, aquele lá a gasolina já foi denunciada, lá vende detergente no meio da gasolina, não, lá o pessoal é muito grosso. Os satisfeitos são seletivos. Por exemplo, os jovens solteiros que estão aqui, sabe quando que vocês podem casar? Quando vocês não precisarem casar. Se você estiver desesperadamente com vontade de casar, você não deve casar, porque você pode casar no desespero, e aí casar com qualquer um, e você é príncipe, você é filho do rei, você tem que casar com aquele, com aquela que Deus separou. Aí você vai andando na jornada da vida, aí você vai vendo, aí você diz, esse não, esse não, esse não, aquele sim, porque você está satisfeito, você está de tanque cheio. Assim é a nossa vida cristã. Se eu estou vivendo assim, não serve qualquer coisa para mim. Crente satisfeito não se alimenta dando vazão ao pecado, porque ele está satisfeito. Quem aqui já foi numa churrascaria? Com certeza todo mundo deve ter ido. E você comeu, não pecou, né? Você comeu bem. Aí você saiu o quê? Satisfeito. Tem crente que sai passando mal, aí está em pecado. Está em pecado, não é o seu caso. Você sai satisfeito. Você já imaginou você saindo da churrascaria satisfeito e alguém vendendo pastel na porta da churrascaria? O que você ia dizer? Não, obrigado, porque eu estou satisfeito. Esta semana, quando o mundo fizer as suas propostas, você está em paz com Jesus, está de tanque cheio com a sua igreja, a sua família da fé. Você vai dizer não, porque você está em Jesus satisfeito. Você está pleno, você está satisfeito. Você é um cristão de primeira linha. Você não vem na igreja com aquela atitude pedinte para receber uma bênção, para depois voltar à sua vidinha. Cristão aqui na Shalom, ele está satisfeito, ele está vivendo a sua vida segundo os propósitos de Deus, está caminhando para o seu destino profético, está feliz com a sua família biológica, a sua família espiritual. Quando vem as tempestades e as lutas, ele foca em Jesus e volta a ficar bem, mas ele não cede, ele não para, porque ele vive uma vida plena em Jesus. Isso é um ministério bíblico, é um ministério centrado na palavra. Quarto, nosso ministério precisa atrair os doentes. O ministério transformador é um ministério assim. É um ministério para todas as pessoas. Verso de número 3, leia comigo. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Que venham os doentes de Curitiba para cá. E esta igreja vai cuidar doentes emocionais, doentes físicos e doentes espirituais. Amém? E sejam libertos e cuidados, porque a atmosfera do céu é natural, é diária, é cultura de identidade da igreja. Não é algo mecânico ou forçado. A atmosfera do amor, da graça, que desmonta a religiosidade, o legalismo e o espírito de orfandade, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Quando Jesus, em João 8,11, ele diz, àquela mulher adúltera, ninguém te condenou? Vá agora, abandone a sua vida de pecado. Porque esta igreja saudável, ela é como a igreja de Jesus, como a vida de Jesus. Ela não quer condenar, ela não quer julgar, ela quer incluir, acolher e empoderar a vida das pessoas. Seja um cristão assim e dê boas-vindas aos novos anos. Gente, o mundo não vai melhorar, o mundo vai continuar estragando as pessoas. Mas nós, como igreja, sabemos que a vida vai de bem a melhor. Então, vamos acolher esses que estão refugiados aí de amor, que precisam de carinho e de aceitação. Quinto, nosso ministério, ele precisa superar os obstáculos. Verso 4,
Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, aqueles homens tiveram uma brilhante ideia. Removeram uma parte da cobertura no telhado e, através desta abertura, baixaram então a maca e aquele homem. Eu quero ter amigos assim. Pessoas que quando eu não posso andar me carregam. Pessoas quando eu estiver abatido elas me encorajam. Eu quero ter amigos como esses 4 que carregaram esses paralíticos. E não gente que quando a gente está ruim quer enterrar. Gente quando a gente está mal quer chutar, não é? Uma família da fé é assim. Um ao outro diz o quê? Esforça-te. Quer dizer, vamos, espera aí. Tempestades passam. Aqui em Curitiba passa, lá em São José, toda tempestade passa, toda. Às vezes tem aquela mais difícil. São José é a cidade que mais cai raio no Brasil. Mas elas passam, não é, Carlos? Passam, tempestades passam. Quando você tiver numa tempestade, lembre-se, vai vir a bonança. Com Jesus no barco, tudo vai ficar muito bem. Então, na sua célula, tenha lá a sua cadeira do milagre, que você seja uma pessoa de encorajamento, que as pessoas olhem para você e dêem vontade de continuar e não de desistir. Quando as pessoas chegarem aqui na Shalom, que elas saiam com vontade de continuar, de prosseguir, porque esse não é um ambiente religioso, órfão, estéril, é um ambiente de amor, de aceitação, de empoderamento da vida das pessoas, porque é um lugar de dizer sim para Jesus e sim para as pessoas, de superar obstáculos. O texto não diz, mas olha só, o texto fala que os homens estavam carregando os quatro amigos estavam carregando o homem. Se eles estivessem olhando para o chão, eles não tinham tido aquela ideia, mas eles estavam olhando para frente, eles estavam olhando para cima. Aí eles tiveram a ideia, ora, se a casa está cheia, tem gente até a porta, não dá para entrar, mas dá para entrar por cima? É porque eles olharam para cima. Meu irmão, pare de olhar para o seu umbigo, pare de olhar para o chão, eleve os seus olhos para um monte, de onde virá o socorro e a solução. Nós possamos olhar para frente e não ficar olhando para o chão. Esta igreja tem pessoas que têm essa perspectiva, mas vão chegar pessoas aqui negativas, deprimidas, para baixo, e que seja esta igreja uma igreja de ajudar as pessoas a superar os seus obstáculos. O ministério, sexto, baseado na fé. Um ministério de transformação de realidades, um ministério que pensa em conquista, verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico o quê? Os seus pecados são perdoados. A nossa igreja aqui, ela quer viver isso. Essa semana, acabando a conferência Inspire lá, eu fui muito impactado com um preletor chamado Michael Bredot. Ele disse o seguinte: a maioria das igrejas estão cuidando de crianças, mas não estão desenvolvendo e empoderando adultos. Tem igrejas cuidando de adultos como cuida de crianças. Cuidar de criança é uma função da igreja e a gente faz isso com as famílias. Mas nós não podemos cuidar de adulto como quem cuida de criança. E eu concordo com ele. Tem muita igreja hoje só cuidando de criança, mas não está liderando e empoderando adultos. Ele disse uma outra coisa, Odilon, que eu fiquei muito reflexivo. Tem igreja hoje que está jogando basquete sem cesta e sem bola. Tem igreja que está jogando basquete sem cesta e sem bola. Quer dizer, não está fazendo a coisa certa. Ela está tendo esforço, mas não vai chegar a resultado nenhum. Porque para chegar a algum resultado, eu tenho que ter bola e eu tenho que ter a cesta. A Shalom tem cesta, tem bola e ela está com a pontaria afiada, em nome de Jesus. Está fazendo muita cesta. A igreja está cheia. Batismos acontecendo. Tem igreja no Brasil hoje que está sem bola e está sem cesta. Lamentavelmente. Sétimo, nosso ministério deve confrontar a religiosidade. Verso de número 6 e 8. Estavam ali alguns mestres da lei. Todo tipo de pessoa que tem na sociedade hoje tinha nos dias de Jesus. Corrupto, ladrão, homossexuais. Jesus não bateu nessas pessoas. Jesus amou e buscou a transformação.
Mas tem um grupo que Jesus confrontou, religioso. Sabe por quê? Porque o religioso sabe o que tem que fazer e não faz. E aqui de novo, nos versos 6 a 8, Jesus fez isso. Bill Johnson, ele disse o seguinte: não posso me dar o luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus. Que eu e você possamos liderar pessoas livres. E para liderar pessoas livres, a cultura da honra é fundamental. Tira a religiosidade de lado da sua vida, esse espírito de orfandade. Não é porque você nunca teve que você não vai buscar do Pai do céu para poder dar. Quem vive nessa perspectiva está voltado para trás e não para frente. 8º, o ministério tem que ser integral. E esta igreja vive esse tempo. É integral, verso 9. Eles estavam questionando os religiosos. Vem cá, o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? Jesus disse, eu faço os dois, tá bom? Os pecados estão perdoados, ou levante a sua maca e vai embora. Porque Jesus, ele foi apostólico, profético e pastoral. E assim nós devemos ser também. 9º e penúltimo. Nosso ministério é de transformação e testemunho. Porque é um ministério baseado nos princípios de Jesus, versos 10 e 11. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Nosso maior empreendimento na igreja são vidas transformadas. Se não há vidas transformadas, o que adianta viver a vida cristã? Quem aqui nesta comunidade, ao longo do tempo em que você está aqui, se você se batizou aqui, ou se você veio para esta igreja porque você mudou de cidade ou porque você mudou de igreja, mas você aqui teve a sua vida transformada de alguma maneira. Ou você aqui abandonou um vício, ou você aqui teve a conversão de alguém da sua família, ou porque você viu um milagre, uma cura aconteceu. Você tem um testemunho de vida transformada nesse ministério. Levanta a mão. Glória a Deus. Isso quer dizer vida, quer dizer que o pulso está pulsando, o coração está batendo, os neurônios estão trabalhando. Aqui não é uma comunidade morta que serve a um Deus morto. Aqui tem vida e tem testemunho de vidas transformadas. Todos os cultos na nossa igreja nós temos testemunhos, porque cremos no poder de vidas transformadas. Batizamos semana passada 279 pessoas, fruto de um mês de trabalho de evangelismo através dos 40 dias de propósito. 279 pessoas. Em apenas 3 anos e meio, a nossa igreja batizou 7.000 pessoas lá em São José dos Campos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vidas transformadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta igreja vai continuar vivendo assim, porque você está aqui. Deus quer usar você. Os 30 anos da Shalom para trás, louvado seja o nome do Senhor. Mas esses novos anos começam agora. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. E esse é o tempo que Deus chamou você. Diz o texto lá em Atos que Davi morreu e foi sepultado. Mas antes disso ele serviu os propósitos de Deus na sua geração. Que você faça isso também. 10º e último. Nosso ministério. O ministério de transformação de cidades, de conquista de cidades, é de impacto, verso 12. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, e todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e disseram, nunca vimos nada igual. Você pode dizer a sua última frase do verso? Nunca vimos nada igual. Eu gosto dessa versão da NVI. É um texto da Bíblia que não termina com amém, termina com uau. Uau! Ministério de Jesus. Jesus andou, Jesus transformou, Jesus curou. E isso foi lá em Cafarnaum, mas isso é em Curitiba hoje. Isso é hoje nesta igreja. Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens todos aqui, é sinal de vida do que Deus está fazendo. Esta igreja, a igreja que você faz parte, o ingrediente-chave que está faltando cada vez mais é cada um tomar a sua parte nisso e vivermos esse propósito. Que esta igreja
seja uma igreja família cada vez mais. Eu quero concluir aqui, mas deixa eu te dar uma ilustração. Nós estamos vivendo hoje um tempo, gente, não, sem falar nome de igreja, sem falar denominação, mas basicamente tem 3 tipos de igreja hoje: igreja fábrica, igreja fantasia e igreja família. A igreja fábrica, família e fantasia. A fábrica, ela investe no lucro imediato. Tudo é para agora, porque ela é fábrica. Tudo é para agora. Se reproduz, bate meta, é meta de batismo, é meta de célula, é meta disso, meta daquilo outro. Ou aquela igreja fábrica que só reproduz o que a denominação manda, nem quer saber de contexto. Igreja fábrica, nós não somos uma igreja fábrica. Diga comigo, nós não somos uma igreja fábrica. Mas também tem um tipo de igreja que é a fantasia. É só prazer imediato. Só prazer imediato. É a festa, é todo mundo pulando, é muito legal. Mas e aí? E depois o prazer imediato? Diga comigo, nós não somos uma igreja fantasia. E qual é o tipo de igreja? Nós somos igreja família. A que investe no benefício da próxima geração. Meu irmão, a igreja fábrica investe na produção imediata. A igreja fantasia investe no prazer imediato. A igreja família investe nos frutos para a próxima geração. Ela investe nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos casais. Ela tem vida transformada. E este modelo é o modelo da igreja do Senhor Jesus. Você quer viver esse tipo de igreja? Que os próximos anos desta igreja seja marcada cada vez mais por uma invasão do céu na terra, dizendo a cada cristão para que eles vivam cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos viver uma igreja família. E bem-vindo aos novos anos da igreja Shalom. Amém? Glória a Deus.